Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Que alegria estar aqui mais uma quinta-feira. Estamos começando o programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM. Quem tá falando aqui é a Mãe Auren. Tô sempre aqui acompanhada do meu pai de santo, pai Joãozinho. A bênção, meu pai. Pedindo a bênção de todos, agradecendo a audiência, agradecendo a você que tá aí do outro lado, ouvindo o nosso programa, que tá aqui acompanhando a gente todas as quintas-feiras. E para quem não consegue, né, ou perdeu algum dos programas, saibam que vocês podem acessar no canal do YouTube da Rádio Sensorial FM. Tem o nosso programa lá, tem todos os programas da rádio, então você não perde nada. Eu quero começar esse programa falando para vocês que essa é uma semana muito especial para mim. Amanhã, dia 8, é o dia do meu aniversário. Estou completando 40 anos de vida e eu sou daquelas pessoas que ama a data do aniversário. Então essa semana é muito especial para mim. Então se vocês quiserem me dar parabéns, mandar beijo, mandar abraço, eu vou amar. Entra lá na minha rede social, @AurenMalvestite, e amanhã vocês me dão parabéns, combinado? Mas não é só por isso, eu tô muito feliz porque a gente tá chegando dia 12 de outubro. E como vocês sabem, filha de Oxum que sou, eu amo falar sobre a minha mãe, amo me conectar com a energia da minha mãe. Vocês já me viram aqui chorando, falando pra Oxum. Então assim, já fico super feliz de estar chegando, porque pra mim, Oxum tem um sincretismo muito forte, muito bonito, com Nossa Senhora Aparecida. Então esse dia 12 é sempre um dia especial para mim. Hoje eu não vou falar sobre Oxum, mas já tô deixando aí para vocês agendarem. Na próxima quinta-feira, venho aqui com um programa especial para falar de Mamãe Oxum. Mas aproveitando que a gente tá nessa energia, eu queria começar o programa de hoje contando um caos, contando uma história e homenageando o boiadeiro que cuida de mim, o boiadeiro que eu trabalho junto nas consultas, nas giras de boiadeiro. E por que eu tô falando dele? Primeiro porque ele é devoto de Nossa Senhora Aparecida, é a coisa mais linda, o amor, a paixão e a conexão que ele tem com Mamãe Oxum. Ele é um boiadeiro que trabalha na linha de Oxum, mas ele é apaixonado por Nossa Senhora Aparecida. Então já fiz o link, né, preparando para essa energia que a gente vai ter de Mamãe Oxum. Mas também porque depois que eu contar esse caos que eu trago aqui como uma homenagem, e vocês vão entender o porquê, a gente vai falar sobre incorporação e conexão dos médiuns com os guias de trabalho, que é o que a gente vai falar no segundo e no terceiro bloco, que eu vejo que é algo que muitas pessoas perguntam, muitas pessoas não compreendem, então vou tentar falar um pouquinho disso com vocês, mas antes quero contar dessa minha conexão com o boiadeiro do Laço Dourado. Ai, gente, não vou me emocionar, mas o meu primeiro contato com a linha dos boiadeiros, e que foi, assim, maravilhoso e foi intenso, vocês vão entender o porquê, aconteceu antes mesmo de eu ser umbandista, né, de eu trabalhar na Umbanda. Vocês sabem que eu venho de uma família de mãe espírita kardecista, né? E desde a barriga da minha mãe eu já frequento o centro espírita, né? Frequentei durante a minha infância, durante a minha adolescência. E quando eu comecei a me interessar pela Umbanda, eu ia num terreiro em São Paulo, que depois virou, essa médium, né, desse terreiro virou a minha mãe de santo, aonde eu fiz todo o meu desenvolvimento, aonde eu fiz a minha coroação.
E ela trabalhava com um boiadeiro e eu estava num momento de muita necessidade, muita transformação na minha vida, muita coisa diferente acontecendo. Eu estava precisando de uma força, precisando de algumas coisas importantes na minha vida. E ela, através desse boiadeiro que trabalha com ela, me atendeu. Foi algo inesquecível. Eu não posso descrever em palavras como foi esse atendimento, como foi essa conexão. Era a primeira vez que eu estava conhecendo a linha de trabalho dos boiadeiros, eu não conhecia ainda. E ele me ajudou e muito, muito mais do que eu precisava, ele me deu. Foi mágico, realmente mágico, mas não só isso, né? Não só o fato dele ter conseguido me ajudar e muito. Logo depois, algumas giras depois, eu senti no meu coração de presentear o boiadeiro dessa que foi minha mãe de santo com um berrante. Então, eu fui lá, juntei meu dinheiro, comprei um berrante e entreguei para ela. Só que no dia, o boiadeiro não pôde tocar, porque no terreiro que ela trabalhava não podia tocar o berrante. Ele ficou muito triste, porque ele queria tocar o berrante e mostrar para mim que ele tinha amado o presente. E aí ele falou assim para mim: Auren, quando você chegar em casa, você vai receber um sinal de que eu amei esse presente e que a nossa conexão, a sua conexão com os boiadeiros é muito forte. Você só vai entender isso com o seu desenvolvimento. Aí eu chegando em casa, gente, eu queria que vocês pudessem ver essa foto. Eu vou até deixar nas minhas redes sociais a foto dessa vela que eu tenho guardada até hoje. A minha vela do Anjo da Guarda, ela queimou inteira. E no final ficou o formato de um boi. Com a orelhinha, com o chifre, desenho perfeito de um boi. Imagina como eu fiquei a hora que eu cheguei em casa. E aquilo foi pela primeira vez, assim, uma prova manifestada dessa energia, desse amor e dessa minha conexão com a linha dos boiadeiros. O boiadeiro do Laço Dourado, ele fala assim: você é filha de Oxum com Oxumaré, mas a senhorita é filha de boiadeiro, e não há quem diga que não. Ele fala, então assim, eu tenho um amor e eu queria deixar aqui, né, já que estamos próximos do dia de Nossa Senhora Aparecida, esse carinho, esse amor e essa conexão que começou muito antes da minha incorporação do boiadeiro do Laço Dourado, muito antes de eu entender através das consultas, através desse conhecimento dessa linha maravilhosa, essa conexão já começou. E é sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco. Vou deixar vocês aí com curiosidade, espera um pouquinho e a gente já volta. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando aqui com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, aqui na nossa rádio Sensorial FM. Comecei o primeiro bloco já contando um caos dessas histórias que nós, umbandistas, gostamos tanto de contar e temos orgulho, né, de contar, e acho que faz parte, acho que é importante a gente passar essas nossas histórias. E eu contei essa história para falar sobre incorporação. E o que essa história tem a ver com incorporação, né? Bom, vamos começar falando sobre a incorporação. É importante a gente entender que a incorporação é mais uma, né, de tantas possibilidades de mediunidade que nós temos. A gente sabe que a incorporação não é uma única manifestação de mediunidade, né? A gente tem mediunidade auditiva, de desdobramento, a gente tem vidência, clarividência, psicografia, intuitiva e assim por diante. E a incorporação é mais uma dessas manifestações da mediunidade e é uma das que a gente mais vê no trabalho dos terreiros da Umbanda, que é a que mais acontece ali. Por quê? Porque a incorporação é como se o médium emprestasse ou cedesse o seu corpo físico para que o guia, para que a entidade possa manifestar a sua comunicação, possa falar e levar o seu conhecimento às pessoas que precisam. Então, você empresta os seus gestos, né, a maneira como você mexe as mãos, o seu corpo físico, o seu tato, você empresta a sua voz, você empresta a sua audição, você empresta a sua visão, para que ele possa passar a sua mensagem. Essa é a incorporação.
Mas, falando em incorporação, eu percebo que é o que traz mais curiosidade. Tanto para as pessoas que não vão aos terreiros e só ouvem falar sobre a incorporação e não compreendem, mas principalmente para os nossos médios em desenvolvimento. E eu me coloco nesse balaio aí, porque eu morria de medo de saber como que ia ser incorporar. Ficava muito tensa, ficava ansiosa e acho que isso faz parte do desenvolvimento, né? Mas também eu acredito que nós, que já estamos nesse caminho há mais tempo, os pais, mães, as pessoas que estão aí há mais tempo incorporando e fazendo esse trabalho com um pouco mais de conexão, com um pouco mais de alinhamento, né, entre o médium e a entidade, nós podemos falar mais sobre isso. Tirar um pouco os véus, mostrar que faz parte, mostrar que nós já passamos por isso. Eu lembro que a minha vontade, quando eu comecei a experimentar a incorporação na Umbanda, era que eu fosse uma médium inconsciente, ou seja, eu não lembrasse de nada, é como se eu tivesse um soninho ali, essa era a minha vontade. Trabalhasse a gira inteira e depois que terminasse a gira eu voltasse. Eu sempre tive esse sonho, no começo, né? Mas eu nunca fui uma médium inconsciente. Eu sou uma médium consciente. Eu tenho noção, eu estou presente ali no momento das consultas, no momento da incorporação. E hoje eu falo isso com muito orgulho, eu não tenho vergonha de falar que eu sou uma médium consciente, mas porque depois de um tempo, né, depois dessa experiência, depois dessa entrega minha com a Umbanda e com a intensidade que eu tenho, né, com as incorporações e o amor que eu tenho, eu percebo que existe um alinhamento, uma conexão tão profunda entre o meu corpo, eu como ser humano, eu como médium, com as entidades, que é maravilhosa. E que hoje eu não consigo nem pensar em não estar ali vendo tudo isso, porque é muito bonito. Mas é claro que isso não acontece de uma hora para outra, né? Isso faz parte do processo, faz parte do autoconhecimento do médium, faz parte da entrega do médium, faz parte da confiança, faz parte desse trajeto que nós médiums temos que passar. E o que eu queria deixar aqui como experiência, como talvez uma orientação, uma sugestão, é para que os médiums comecem a abrir o campo de percepção deles antes mesmo deles irem naquele momento do desenvolvimento onde eles vão ter que sentir a incorporação. Eu não estou falando aqui que vocês têm que incorporar fora do terreiro, pelo amor de Deus, não. Né? Incorporação, tem que ser feita no terreiro, naquele chão que está preparado, naquele chão que foi, né, todo preparado e montado para que você pudesse fazer essa incorporação de maneira segura, né, de maneira com confiança, tendo os pais e as mães ali do teu lado para te orientar caso alguma coisa te assuste, alguma coisa aconteça não da maneira que você estava esperando. O que eu tô falando é que às vezes a gente está tão ansioso, tão esperando aquele momento da incorporação, que você guarda toda a sua energia para aquele momento com muita ansiedade. E às vezes, por essa ansiedade, você fica tão tenso que você não relaxa, você não consegue perceber essa conexão tão sutil que existe, principalmente no começo. Então, a minha dica aqui, né, é que você abra esse campo de percepção antes no seu dia a dia. Por exemplo, essa história que eu contei para vocês de ver ali na vela o símbolo do boi, do boiadeiro, é uma maneira de conexão, é uma maneira de receber o meu guia, receber a mensagem muito antes de eu incorporar. E essas mensagens, elas vêm, confiem, elas acontecem. Essa comunicação entre o médium e o guia, ela acontece o tempo todo. Basta você estar aberto para recebê-la e não duvidá-la. Ela pode vir através da sua intuição, ela pode vir através de um sonho, ela pode vir através da natureza. Eu tenho conexões com os meus guias através dos animais, muitos animais. Eu tenho um animal para cada entidade, porque eu me conecto muito com os animais, principalmente com a natureza e com os pássaros. Então ela pode vir de diferentes maneiras, de símbolo, de objetos que aparecem, de, né, pensamentos que vêm à sua mente quando você nem estava pensando naquilo. E o quanto você consegue conectar isso, o quanto você está conectada com essa ligação além do terreiro, né? Então eu queria já deixar essa mensagem para vocês, essa dica.
para que vocês abram esse campo de conexão. Os seus guias, as entidades, elas estão com você o tempo todo, elas estão te acompanhando. Então, essa conexão ela não vai acontecer só no terreiro. Então, vamos abrir para um pouco mais, vamos nos permitir sentir essas conexões e essas mensagens, além do dia que você tiver que ir lá fazer a tão temida, ou tão sonhada, ou tão curiosa incorporação. Tá gostando da gente falar sobre isso? Eu tenho mais coisas para falar, mais coisas interessantes, mas só no próximo bloco. Aguenta mais um pouco que eu já volto. Estamos no ar, isso mesmo, o site NEF tem tudo para o seu melhor. Nossos cursos presenciais e online com inscrições diretas no site, com as melhores formas de pagamento. Nossos atendimentos, como jogo de búzios, tarô, baralho cigano e muitos outros, também estão lá. Produtos exclusivos e com os melhores preços. Nos livros e nas pedras de cristais, na nossa loja online. Aproveite agora o cupom DESCONTO 10 na sua primeira compra. Acesse já nef.com.br e desfrute de todas as vantagens. NEF, levando você aos melhores caminhos. Voltando aqui com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM. Sábado que passou foi gira de esquerda do terreiro da Vó Benedita. E depois que terminou o trabalho, eu estava conversando com o meu marido, que é o meu cambono, e falei para ele, nossa, né? Olha isso, a gente olhando lá para trás e eu percebendo o meu início, né, o quanto eu tinha dificuldade, o quanto eu ficava apreensiva nas primeiras consultas, em como eu ia falar, né, como eu ia passar essa informação. Eu ficava tensa, né? Eu tinha um pouco de dúvida até, e ficava me perguntando se aquilo que eu estava fazendo era o melhor, se era o mais correto. E falei para ele, olha, hoje, né, eu trabalhei com o Exu que normalmente não trabalho, não tenho o costume de dar consulta com ele, e eu manifestei esse Exu, a gente trabalhou junto, a gira aconteceu, eu não tive... eu passei assim o sábado inteiro me questionando, né, qual Exu e qual Pombagira que eu vou trabalhar hoje, vai ser Exu, vai ser Pombagira, e não conseguia ali, sabe, naquela minha preparação, nessa abertura do campo que eu falo para vocês, de perceber os sinais, de entender qual a energia que vinha ali. Mas aí eu fui confiante, trouxe esse Exu que eu não tenho costume muito de trabalhar, e tudo aconteceu tão leve, tão fluido, de uma maneira tão boa. E eu falei pro meu marido, nossa, né? Quem diria, né? Como a gente vai mudando, e como eu digo que é como sintonizar uma estação de rádio, né? No começo, a gente até escuta já a estação de rádio falando, mas com muito ruído, com muita interferência, aquele barulho todo, sabe? Daquela estação que não tá tão sintonizada. E conforme a gente vai, né, trabalhando, conhecendo, entendendo os sinais que aquelas entidades, que aquela linha de trabalho traz para você, como você sente ela, como ela fala, como ela se manifesta, você vai sintonizando essa estação de rádio, sabe? Você vai indo mais devagar, de uma forma mais fina mesmo, sabe? Mais delicada, até que chega um momento que aquela estação fica pura, sabe, clara, você escuta a música perfeita, aquilo fica gostoso no seu ouvido. E isso acontece, gente, mas vai acontecer com o trajeto, vai acontecer com o tempo, né? Hoje eu tô falando muito dos médiuns que são conscientes, que eu acredito que é a maior parte dos médiuns do terreiro e dos médiuns que estão vindo pros terreiros. É claro que tem médiuns que são inconscientes, e tudo isso que eu tô falando, às vezes, não vai bater muito, porque a pessoa realmente fica desacordada e não precisa sintonizar de forma tão fina, talvez, né, essa estação de rádio, de comunicação entre os guias e os médiuns. Eu não posso falar, né, eu abro o espaço para quem tem incorporação inconsciente, que não é o meu caso, eu nunca tive, então o que eu tô falando aqui é mais para quem tem essa incorporação consciente. Uma vez também eu escutei que esse tempo que eu tô falando para vocês, que dá essa sintonia fina e que dá essa certeza de que você vai conseguir fazer o trabalho, que você vai se conectar da melhor maneira possível, e que hoje eu falo para vocês que eu não abro mão, que é muito bonito ver o quanto o meu corpo fica entregue para receber e quanto é bonita essa conexão.
Eu não lembro, vou falhar nisso aqui para vocês, qual é o livro que eu li isso, mas ele estava falando que é como se você tá dirigindo um carro, então eu tô dirigindo o meu carro para ir pro terreiro. E aí uma pessoa, né, um amigo meu, pede para dirigir o meu carro. Eu vou ceder o espaço e vou entregar o volante do meu carro, sabendo aonde eu vou chegar, né? A gente está indo pro terreiro, para essa pessoa. Mas nos primeiros momentos, eu não sei como essa pessoa guia o carro. Eu não sei como ela dirige, eu não sei se ela dirige bem ou se ela não dirige, né? Se ela respeita os sinais de trânsito, se ela passa em cima dos buracos ou se ela desvia, se ela é cuidadosa. Então eu fico sentada ali no banco do passageiro, assistindo tudo o que está acontecendo e tensa, dura, porque eu não sei o que vai acontecer. E conforme eu vou emprestando o meu carro mais vezes para esse meu amigo dirigir, e eu vou sentindo que é ok, a pessoa é cuidadosa, a pessoa é respeitosa, ela respeita os sinais de trânsito, eu vou relaxando. Mas eu continuo ali acompanhando esse trajeto. Eu continuo ali observando, né, e apreciando, né, tudo que está acontecendo ali naquela viagem até o terreiro. E assim é com a incorporação. No começo, os nossos guias é como esse amigo que pega o volante do carro. Você fica tenso, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe, você ainda não tem essa confiança e essa entrega. E aos pouquinhos você vai curtindo essa viagem. Dizem que os médios inconscientes até chegam a dar aquela cochilada, né, no carro, e aí só acorda quando chega no terreiro e fala, nossa, já chegamos. Mas para isso precisa tempo, para isso precisa trabalho, para isso precisa confiança, para isso precisa entrega. E por isso que o processo de autoconhecimento e desenvolvimento mediúnico, ele é muito importante. Por isso que a gente fala que a Umbanda, ela é feita pé no chão, no dia a dia, no terreiro. Não é só lendo livro, não é só procurando na internet. Você tem que estar ali, você tem que experienciar, você tem que viver isso, né? Você tem que andar no carro com seu amigo, para você perceber como isso acontece. E ter paciência, estudo, entrega, que uma hora essa conexão fica tão linda, gente. E é tão bonito de ver, e é tão prazeroso. É tão prazeroso você ir no terreiro, fazer consulta. É assim, eu não consigo dizer para vocês o amor, o prazer, a alegria e a gratidão que eu tenho de emprestar realmente o meu corpo para todos os guias que trabalham comigo. Até para aqueles que eu tenho menos costume de trabalhar, hoje eu entrego com os olhos fechados. Porque eu confio no terreiro que eu trabalho, eu confio no Pai de Santo que está ali do meu lado, eu confio em mim como ser humano, né? Trabalhando o meu autoconhecimento, trabalhando o meu amor próprio, trabalhando a minha ética, trabalhando a minha caridade, trabalhando o perdão, trabalhando tudo aquilo que a gente sabe que a gente precisa para ser um bom médium e, além disso, para ser um bom ser humano, uma boa ser humana. Então é isso. Queria deixar essa mensaginha para vocês, contando esses causos, contando esses exemplos, para que a gente possa falar mais sobre isso. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que amanhã é meu aniversário. Semana que vem eu venho para fazer um programa especial para minha mamãe Oxum. Muito obrigada pelo carinho de todos. Pai Joãozinho, o espaço é todo seu. Venha, Pai Joãozinho. Até quinta-feira. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Bom dia, aqui é o Pai Joãozinho. Voltamos aqui com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, agradecendo a Mãe Áurea novamente pelos ensinamentos, né? Agradecendo a audiência e a companhia de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Cosme Damião, sobre Beije, sobre Inês, e para isso a gente está recebendo uma pessoa muito especial na nossa cidade, no nosso coração, que é a Mãe Maria de Beije. Mãe Maria, sua bênção. Obrigado por aceitar o convite para falar conosco aqui da rádio. Se a senhora pudesse apresentar para a gente, mas a gente agradece. Oi, Pai Joãozinho, na correria, estou abrindo aqui agora. Bom dia a todos. Me peço muita força, muita proteção a todos. Que Beije mesmo
dar muita luz para os senhores, muita força, muita saúde. Que para mim ele é tudo, ele é meu médico, ele é meu protetor, ele é minha força. E todos a quem eu peço, ele sempre é socorrido. Então eu agradeço a ele. Com muita força, o poder de beijo é muito grande. E que ele reabre o coração de todos, uma força grande, que ele reabre amor e carinho, que ele reabre e reaneça dentro de cada um uma criança, para a gente sobreviver tudo isso que nós estamos sobrevivendo. Que ele dê muita luz a todos. Beijo é renascimento, beijo é força, beijo é luz. Quem neles acreditar, quem nele acreditar, sempre terá uma força dobrada, com muito amor e carinho. É isso que está me levando, meus 72 anos, com todos os males ou todos os bens que acontecem, eu estou sempre firme, porque minha força sempre é dobrada pela fé que eu acredito, e a fé que eu tenho nele. Então peço a ele, peço a São Cosme e São Damião, peço ao Zeri, peço a criançada toda, que abençoe vocês, abençoe o Pai Joãozinho. E a minha bênção, meu Pai. E que eles dão muita força. E obrigada por o senhor me dar essa chance de falar com vocês. Muito obrigada. Maria, a senhora sabe que a senhora é muito querida na nossa cidade, pelos religiosos. A senhora é uma pessoa muito inteligente, né? Quando a senhora começa a falar, a gente viaja de mundo. Tanta mensagem boa que a senhora conta. Conta pra gente, mãe, se a senhora puder, a sua trajetória das suas religiões e como a senhora chegou onde a senhora está hoje, com um terreiro maravilhoso. Bom, minha família era católica. Minha mãe, meu pai, minha avó eram todos católicos. Então eu fui na igreja católica há muito tempo. Criança, minha mãe levava, como os antigos, levava para benzer. Eu me desenvolvi com 7 anos sozinha. Pegou, foi até um caboclo que me pegou pela primeira vez. E apanhei muito, porque minha mãe não aceitava muito a religião. Mas depois, com o tempo, ela se tornou minha cambona. E aí começou. Eu comecei a trabalhar, ia sozinha, fui para lá, fui para cá. E meu forte, desde pequeno, desde de começo, era São Cosme e São Damião. Que eu tinha um herezinho que chamava... Tem, porque meu pai não tirou de mim, mesmo eu fazendo no Candomblé. Chamado Pedrinho, que atendia muita gente. Aí começou a minha vida. Eu morava numa fazenda e ali eu atendia muita gente, com esse menino. E a gente com carro de polícia, e assistência, ia todo. Eu fui atendendo, que inclusive meu marido trabalhava nessa fazenda São Quirino, que todo mundo conhece. Perdeu o serviço por causa disso, porque ia muita gente me procurar lá. Aí foi começando minha vida. E desde pequena, então, meu forte era essa criançada que me rodeava. Aí fui indo, fiquei na Umbanda trabalhando 35 anos, com muito amor e carinho. Aí um dos guias que eu tinha pediu para mim ir para Salvador, para Bahia. Aí fui para Bahia, sem documento, sem conhecer nada. Aí fiquei procurando, fui em 3 pessoas jogar búzio, caiu um búzio no chão, o povo não jogava para mim. Aí peguei amizade com uma professora aqui em Campinas, que ela estudava, ela era de Salvador. Então, quando eu ia para lá, eu ficava na casa dela. Ela me disse, eu vou te mandar você numa casa que vai resolver seu problema. Eu falei, será? Ela falou, vou. E essa mulher era no Rio Vermelho, lá em Salvador.
Aí tá, ela me deu o endereço, eu fui na roça aqui, onde eu fui feito, que era a roça do meu pai. Cheguei lá, fiquei conversando com ele, me expliquei minha situação, que eu era da Umbanda, mas que os guias tinham me mandado ir para lá e eu precisava vir junto. Aí ele, como um bom baiano, né, não se atende na hora, me largou num lugarzinho lá fora. Fui lá para dentro e eu escutei ele falar para um rapaz que era Ogã, essa menina é de beijo. E eu não vou deixar ela escapar. E eu escutei lá de fora e falei, será que essa menina sou eu? Que santo é esse que eu não conheço? Como que eu vou saber? Aí ele veio o dia inteiro ali fora, ele me deu tudo, comida, tudo, ficou ali me enrolando. Aí me chamou para dentro e me explicou que meu santo era beijo, que o significado dele na católica seria São Cosme e Damião. Aí que eu fui entender o que era beijo. E aí foi indo, assim, acabei... eu trabalhava na PUC na época. E eu só fiz santo porque eu não queria largar um bando, porque eu já estava acostumada. Mas eu fiz santo por esse episódio. Fui debaixo de um pé de manga, uma abelha africana me pegou. Fui para a Unicamp desmaiada. Aí tinha uma filha de santo minha, que ia sempre comigo para Salvador, ligou para meu pai. Ele falou, fala para ela pegar tudo que ela tem, o que tem, o que não tem, o que não tem nós colocamos aqui, porque esse santo está pedindo para ser feito. Ou ela faz isso, ou coisas acontecem pior para ela. Fui embora. Aí me iniciei. Aí estou aqui mesmo. Estou na luta. Estou lutando para me vencer. E tenho certeza que eu vou. E é isso que eu passo para vocês. Isso aí é minha vida. Carrego o que é meu. Adoro ver pessoas bem melhor do que eu. Respeito a qualquer um, que é muito importante. Mas eu tenho uma garantia minha, que é minha fé. Em Deus primeiro, ouro do Maré. E em beijo, que é meu pai. É isso que eu tenho para contar para vocês. Muito obrigado, viu, pelo tempo com a gente. Eu acho muito importante a gente conhecer a história dos mais velhos, respeitar vocês. Hoje tá difícil tocar terreiro, mas já foi muito mais, né, mãe? Como a senhora falou, tinha polícia, essas coisas. Agradeço muito, mãe. Eu quero deixar a rádio à sua disposição para o que a senhora precisar, para as ações sociais. O que a mãe precisar, a rádio está à disposição. Peço sua bênção. Se alguém precisar dos contatos da mãe, pode me chamar no meu WhatsApp, que eu passo direitinho. É uma das pessoas mais sérias da nossa religião em Campinas. Novamente, obrigado. Sua bênção. Se a senhora puder deixar uma mensagem pro fim, mãe, porque hoje a gente vê, né, escutando a sua história, a gente vê tanta gente abrir um terreiro aí sem fundamento, sem saber o que está fazendo. Para se ter um terreiro, tem todo um tempo de preparação, de aprendizado, de humildade, né, mãe? E hoje a nossa religião está empesteada de gente que faz curso pela internet, abre o terreiro, brinca com as pessoas e some. Então, se a senhora puder deixar uma mensagem, mãe, a gente agradece. Novamente, muito obrigado por tudo. Bom dia a todos, né? A benção Pai Joãozinho, a benção a todos no Motubá. Eu falo de coração a todos. O que nos constrói é a fé. E a fé tem que levar nos lugares certos, fazer coisa certa, sem ambição. Que os orixás não dão nada para nós de graça se nós não contribuir com eles. E a contribuição com os orixás é de coração. Então é através disso que nós vamos ganhando, nós vamos vencendo a nossa luta. Sem ambição, sem ciúme, sem medo. Acreditando naquilo que carrega. Para a gente não cair em certas armadilhas, porque na terra está cheia. Não tenho direito e não gosto de falar de ninguém. Porque o que é errado para mim é certo para eles e o que é certo para mim é errado para eles. É a lei da terra. Mas só peço a Deus e aos seres humanos acreditar e pensar. E não querer tudo fácil, não, porque não é tudo fácil.
é trabalhoso. O caminho nosso é trabalhoso. Não é simplesmente falar eu tenho e não lutar pelo aquilo que tem. Um abraço a todos, um bom dia a todos. Um abraço bem gostoso para Joãozinho. E obrigado por o senhor ter lembrado de mim. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Vamos para o nosso último bloco aqui do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, novamente agradecendo aí a audiência e, como eu sempre gosto de fazer, viajando pelo interior de São Paulo, com as nossas casas de Umbanda, de Candomblé tão bonitas e tão representativas para a nossa religião. Hoje a gente vai falar com o Pai Felipe, aqui de Campinas. Pai Felipe, sua benção, seja bem-vindo ao nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Meu pai, se o senhor pudesse apresentar para a gente, contar sobre a sua casa, seja bem-vindo, sua benção. Joãozinho, é uma honra falar com o senhor sempre, uma honra poder falar no Umbanda Sem Fronteiras, participar desse programa. Um programa maravilhoso, levanta a bandeira do povo de terreiro, dá voz para os filhos, para os sacerdotes. A bênção do Senhor, a bênção dos meus iguais, dos meus mais velhos, dos meus mais novos. Pai, a minha casa é uma casa jovem, né? É uma casa que agora em 2022 fará 5 anos. Nós fundamos a casa dia 1º de abril de 2017. Eu fundei a casa numa edícula, no fundo da casa da minha mãe biológica, à época com 2 ou 3 filhos que começaram comigo. E saímos de lá depois de 6 meses, porque a casa, graças aos orixás, começou a crescer, né? E o local também não era apropriado para documentação, não era apropriado para uma grande quantidade de pessoas. Fomos para um terreiro ali no Parque Industrial, terreiro este que eu fiquei até no mês passado. Saí de lá, pai, porque tive problemas com a vizinhança, infelizmente intolerância. Eu acho que é um problema que a maioria dos sacerdotes já enfrentaram hoje em dia, ou enfrentam, né? Ambos os lados do meu terreiro eram pessoas de outras religiões e que não aceitavam o meu culto. Então eu abri a minha gira semanalmente toda segunda-feira com medo do que viria naquela gira já, né? Então chegou um momento que eu falei, não, eu não preciso passar por isso. Eu acho que em pleno 2021 é um retrocesso. Lutei de todas as formas, pensei, vou procurar minha paz. E fiquei sabendo até pelo senhor na época que o pai Eduardo, daqui do Jardim Nilópolis, inclusive um abraço para ele, um grande sacerdote, estava desocupando o barracão dele na época e aluguei, estou aqui há um mês e é um lugar maravilhoso, graças a Deus acomodou os meus filhos. Hoje em dia, pai Joãozinho, eu conto com mais ou menos 55 filhos, fazemos trabalhos todas as segundas-feiras, e a minha casa, pai, ela tem uma característica que eu gosto bastante, que é uma característica muito familiar. A minha família biológica
está quase toda aqui dentro. A minha mãe, os meus irmãos, o meu companheiro, enfim, minha tia, minhas primas, minha avó frequenta a casa. E eu acho que esse apoio é muito importante, né? O senhor, às vezes que o senhor esteve aqui na minha casa, o senhor pôde falar que a sua casa tem uma característica muito parecida. Ô pai Felipe, que bom as informações, a sua caminhada. E realmente uma coisa que me marcou muito, às vezes que eu vou na sua casa para assistir as gírias, para conversar, é a família junto, né? Eu falei pro senhor, é igual a minha casa, é pai, mãe, todo mundo junto. É um equilíbrio, né, pai? Conta pra gente qual que é a ajuda, a força que tá com pai, mãe, parentes na nossa própria casa, nos ajuda. Joãozinho, estar com a família dentro do terreiro, para mim, é de vital importância. É de vital importância. Eles são meu alicerce, eles são minha base. São os filhos. Eu tenho vários filhos maravilhosos. Eu não tenho nem o que dizer sobre nenhum dos meus filhos. Mas os familiares são filhos que eu sei que nunca vão me abandonar, né? Que estarão comigo o tempo todo. Que transcendem não só a espiritualidade, mas a parte biológica. Dentro do culto de matriz afro, seja umbanda, candomblé, enfim, em suas 1000 facetas, nós aprendemos que temos que louvar a nossa ancestralidade, adorar a nossa ancestralidade, corrigir os nossos problemas acerca da nossa ancestralidade. Então, hoje em dia, eu compreendo que tê-los comigo nessa caminhada da espiritualidade, tê-los comigo nessa caminhada de terreiro, que é uma caminhada maravilhosa, que é uma caminhada muito bonita, ela não só me dá uma segurança física para a minha casa, né? Em todos os aspectos, uma segurança financeira, uma segurança de aconselhamento, uma segurança de que eles estarão aqui, mas uma segurança espiritual, porque quando eu corrijo a minha ancestralidade, eu tenho certeza da minha atualidade, correto? Então, ter a minha família aqui por próximo, a minha mãe, que é o meu braço direito dentro da minha casa, e graças aos orixás, nos damos muito bem. Geralmente eu penso uma estruturação, eu estruturo um plano, e ela já está executando esse plano. E não é porque ela é minha filha de santo que eu a deixo-a de respeitar como mãe, porque quando preciso eu peço conselho, quando preciso eu peço a bênção, eu bato a cabeça. Ela está sempre do meu lado, está sempre junto de mim, tanto ela quanto todos os outros familiares. Isso se estende, obviamente, meu pai, a todos os 55 filhos restantes, porque todos são muito queridos, todos são muito... Como eu disse, eu sofri em outra casa atos de intolerância e todos estiveram muito do meu lado, não só a minha família biológica. Felipe, obrigado aí pelo tempo com a gente, agradeço as suas informações. Quero dizer que o senhor é uma pessoa que eu acompanho, que eu admiro, principalmente pelo trato com os filhos, né? A gente vê tanta gente aí maltratando o filho de santo, se vangloriando do que não precisa. Então peço sua bênção, desejo uma boa sorte no senhor para essa nova casa. Logo quero estar aí para conhecer a casa nova e deixar a nossa rádio, pai, a Sensorial FM, à sua disposição para divulgação de eventos ou algum problema que o senhor tenha. A rádio está à disposição. Se o senhor puder, pai, só para encerrar, passa suas redes sociais para a gente, os horários de culto do terreiro, o pessoal gravar. Sua bênção, um abraço a toda a família e conte conosco, pai. Ô pai Joãozinho, como eu disse no início, é uma honra sempre. Me coloco sempre à disposição do senhor, da rádio, que houver necessidade, nós estamos aqui juntos. Gratidão pelos votos aí de felicidade da casa nova. A casa está aberta, ao senhor está aberta, sempre a todos os meus irmãos sacerdotes que quiseram vir visitar, né? Nós estamos tocando toda segunda-feira, às 7h30 da noite começamos os trabalhos, 6 da tarde, abertura dos portões, distribuição de senha por horário de chegada, né? Por ordem de chegada. Segunda-feira próxima, Preto Velho. Nós não temos Facebook, pai, na rede social, todavia nós temos o celular, o WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato, é o 19 991880804. Eu costumo falar que a nossa casa é tímida, por isso que a gente não tem a rede social, mas a equipe está cuidando disso para nos próximos meses a gente lançar aí uma rede. Enquanto isso, deixo o WhatsApp aí
à disposição de quem precisar de qualquer coisa. Um abraço, meu pai, a bênção sempre. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM,